Cadê os mesários? Não tem ninguém lá. Boa noite aos irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1, 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Você me ouve bem? Glória a Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 27, a Bíblia diz assim: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Pai, eu quero te louvar, te agradecer, te glorificar por nós estarmos mais uma noite de domingo, com portas abertas, cultuando, adorando e engrandecendo o teu nome. Pedimos ao Senhor nessa noite, ministra a tua palavra em nossos corações, nos edifique, nos console, nos exorte segundo a tua vontade, e que possamos sair daqui edificados, transformados pelo poder da tua santa e gloriosa palavra. Que o teu nome seja engrandecido, exaltado. É essa oração que fazemos a ti, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre esse tema do verso 27, parte A. Vivei de modo digno do Evangelho de Cristo. O tema é: viva de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. A carta de Paulo aos Filipenses, ela não é uma carta teológica. São poucos os assuntos teológicos que Paulo trata dentro dessa carta. Diferentemente da carta de Paulo aos Romanos, da carta de Paulo aos Efésios, da carta de Paulo aos Colossenses, Paulo trata teologicamente com essas igrejas. Essa carta, ela também é considerada a carta mais bela do Novo Testamento, a carta mais linda do Novo Testamento. E ela apresenta alguns assuntos importantes que Paulo traz para a igreja de Filipos. Todos nós sabemos que essa igreja foi fundada em Atos capítulo 16. A viagem a qual Paulo fala, ali ele é preso, chicoteado em praça pública. Diz a Bíblia que ele é levado na prisão, aquele texto muito conhecido que Paulo e Silas cantavam na prisão à meia-noite, e ali o terremoto aconteceu. O carcereiro queria se suicidar. Paulo disse: não faça nenhum mal a ti mesmo. E o texto é bem claro em dizer que o carcereiro aceitou Jesus, aceitou a fé, converteu ao cristianismo. Ele, a casa dele foi batizada, e ali inicia a igreja do Senhor. Paulo, ele funda essa igreja propriamente nessa cidade de Filipos. E quais são os assuntos que são tratados dentro dessa carta?
Primeiro assunto que é tratado dentro dessa carta é Paulo agradecendo a Deus por essa igreja ser generosa para com ele, mediante a sua obra missionária. Todas as vezes que Paulo precisava de ajuda, ele recorria a essa igreja, e essa igreja estava pronta a ajudá-lo. Ou seja, ele endereça essa carta com o sentido de agradecer o apoio recebido diante das suas muitas necessidades na obra missionária. Então ele faz essa carta com o sentido de agradecer a Deus por essa igreja ser generosa para com ele. Ele também escreve essa carta com o sentido de alertar a igreja sobre os perigos que essa igreja estava enfrentando, problemas de dentro da própria igreja, problemas como vanglória, problemas como partidarismo, problemas como desunião dos cristãos daquela igreja, a presunção, entre outros. E ele escreve especialmente o capítulo 2 para falar sobre esse assunto, que vocês considerem cada um superior a si mesmo, e ninguém que venha lidar dentro da igreja acha que é propriamente seu, mas cada qual é do outro. E ele dá o exemplo do próprio Cristo, que se humilhou, veio na terra, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. O tema central dessa carta é a alegria do apóstolo, porque se você ler os capítulos que nela tem, você vai ver o termo alegria, e você vai ver o termo regozijai. Termo alegria e regozijai aparece 16 vezes dentro dessa carta, ou seja, ele escreve a carta muito alegre. E pergunta para mim onde ele estava escrevendo essa carta. Onde que ele estava? Fala assim para mim, onde ele estava? Sabe aonde? Preso numa prisão, aguardando o julgamento, ou ser morto ou ser solto. E ele está alegre. Por isso que ele vai dizer em Filipenses 4:11: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar humilhado, sei estar honrado, eu sei estar abatido, eu sei viver na abundância, sei viver na tristeza, sei viver na alegria. Aí ele completa no verso 13: mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se o tema central é alegria, não tem como a gente encaixar um evangelho desse homem que vivia no nosso evangelho, porque ele estava preso. E alguém vai dizer que se o evangelho resume em prosperidade, bênção e vitória, Deus era inimigo do apóstolo Paulo, porque esse homem passou situações severas, adversas, de muitas tribulações. Como eu já disse, ele escreve essa carta preso em Roma, aguardando um julgamento. Mas o que está contido então no capítulo 1 da carta? A carta é endereçada a alguns obreiros, e ele começa lá no capítulo 1, no versículo 1, Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, e todos os bispos e diáconos da igreja em Filipos. Paulo escreve em Roma, preso, e endereça essa carta para que ela fosse lida na igreja de Filipos. E ele escreve aos bispos, aos diáconos, aos obreiros, aos irmãos daquela igreja. E o capítulo 1 ele descreve por que ele está escrevendo aquela igreja. Porque todas as vezes que ele estava preso, ele ia orar, ele lembrava da igreja e ele se alegrava. Olha o versículo 4: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas todos vós em minhas orações, pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ele escreve com o sentido de agradecer a Deus por essa igreja estar sendo uma bênção nas mãos de Deus, cooperando no evangelho de Jesus Cristo. Agora olha que interessante, Paulo estava preso, e quando ele lembrava dessa igreja, ele lembrava dos irmãos, ele se alegrava. Por que ele se alegrava? Porque a igreja não dependia dele para viver, a igreja não dependia da presença dele para ela andar,
para ela crescer, para ela fluir. Os irmãos entenderam que a cooperação deles no evangelho era importante, e eles estavam trabalhando para que o evangelho viesse a ser propagado, viesse a crescer, viesse a avançar. E era isso que estava acontecendo. O coração de Paulo estava satisfeito com essa igreja. E mais à frente, Paulo, ele vai descrever, a partir do versículo 12, ele vai descrever que a igreja precisava entender que, apesar dele ter sido preso, ter vivido em tribulação, está passando dias difíceis, aquelas cadeias contribuíram para que o evangelho viesse a crescer ainda mais. Olha que interessante, Eduardo. Paulo estava preso e ele está dizendo assim: o que eu estou vivendo, a minha prisão, a minha cadeia, as minhas dificuldades contribuíram para o progresso do evangelho. Paulo era um cara sobrenatural, irmãos, porque apesar de estar preso, apesar de estar aguardando um julgamento, dele não saber o que queria acontecer com ele, ele está dizendo assim: a minha cadeia contribuiu para o evangelho. Ou seja, em outras palavras, o fato de eu estar preso contribuiu para que o evangelho viesse a crescer. Até a prisão de Paulo contribui para o evangelho de Jesus Cristo. Você pode glorificar a Deus por isso? As coisas ruins que nos acontecem contribuem para algo na sua vida. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. E o que a gente aprende? Que as cadeias, as tribulações que Paulo estava vivenciando despertaram em algumas pessoas o desejo de pregar Cristo ainda mais. E Paulo vai descrever dizendo: eles ousam falar com desassombro da palavra de Deus. Na verdade, Paulo descreve o seguinte: alguns irmãos pregam a Cristo por inveja, no mesmo capítulo. Outros irmãos pregam a Cristo por porfia. Outros pregam a Cristo por contenda. Aí Paulo vai resumir e dizer: não importa a forma que alguém está pregando o evangelho, o que é importante em tudo isso é que Cristo seja pregado, o evangelho de Cristo seja anunciado. Eu não sei o que leva um cristão a pregar o evangelho, se é a inveja, se é a porfia, se é a tribulação, o que seja, mas o importante é pregar o evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Dentro do capítulo 1 também, ele trata de um assunto sobre morrer ou viver. Se eu perguntar aqui para vocês, todos os irmãos, quem quer morrer? Tem alguém que tem coragem de levantar a mão? Eu ia falar assim: quem quer morrer hoje? Esse é um assunto de morte que nós temos um tabu para lidar com ele. Lembra do estudo da célula na terça-feira? O rei Uzias, Ezequias, que foi acometido de uma enfermidade mortal e que ele ia morrer. Pensa, chega alguém para você e diz: meu filho, arruma sua casa está uma desordem, que você vai morrer. Que notícia! Paulo está dentro da prisão, está aguardando alguma coisa. Qual era a notícia que ele receberia dentro da prisão? Sai para ser morto ou sai para pregar o evangelho. Era ou morre ou vive. E ele vai descrever isso na carta. Se você olhar, olha aí comigo, para a gente entender mais profundo. O versículo 21. Filipenses 1, 21. Porquanto para mim o viver é, e o morrer é, em outras traduções, o morrer é lucro. Agora olha que forte. A gente fala assim: quem aqui quer morrer? Ninguém. E Paulo está dizendo que morrer é lucro. A gente enfrenta a morte como um tabu, como algo que é difícil demais até de conversar. Mas Paulo está dizendo assim: a minha vida está tão nas mãos de Deus, a minha vida está tão completa, que se Ele resolver me deixar sair daqui, eu vou viver para a glória de Deus. Mas se eu morrer, também será para a glória de Deus. Nós precisamos viver
tanto na morte quanto na vida, para a glória de Deus. Será que se você morrer hoje vai ser para a glória de Deus? E ele vai dizer que ele estava constrangido no verso 23. Estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. O que Paulo está dizendo? Eu quero estar com Cristo. Ele ansiava morrer, que era incomparavelmente melhor do que viver na terra. Pensa, todos os prazeres, poder, luxo, riqueza, passeios, bens, vestimentas, joias, tudo que você puder viver aqui na terra, e a gente se encanta facilmente com esse mundo, e esse mundo nos chama atenção de uma forma sobrenatural. E Paulo está dizendo assim: nada se compara nesse mundo do que estar com Cristo. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Isso deve ser um reflexo de todo cristão, sabendo que a sua vida está nas mãos de Deus, e a hora que tocar a campainha, você vai para a glória, glorificando. Presta atenção, a morte de um crente, antes de você cair aqui na terra, vamos supor, a pessoa vai morrer e o corpo dela vai cair. Presta atenção, antes do corpo dela chegar ao chão e bater no chão, o espírito já está no céu. Paulo compara a morte do cristão com um abrir e fechar de olhos. Você piscou, fechou aqui, está na glória, que é incomparavelmente melhor. Nós precisamos, como igreja de Deus, enfrentar a morte não como algo que é um tabu. E apesar de muitos cristãos não entenderem isso, pelo fato de terem perdido pessoas, e é difícil a gente não compreender os desígnios de Deus, a gente não entender os propósitos de Deus, mas Paulo diz que estar com Jesus é incomparavelmente melhor. E o último ponto, ele vai trabalhar com a igreja, a unidade cristã na luta, e é disso que eu quero falar nessa noite. Paulo vai abordar no versículo 27 do seguinte ponto: vivei de modo digno com o padrão de Cristo Jesus. Primeira coisa que eu quero abordar aqui nessa noite é que o evangelho de Cristo Jesus, ele tem um padrão. O evangelho de Cristo Jesus tem um modo a ser vivido. Não é o viver o evangelho de qualquer jeito. Pensa só, o sacrifício de Cristo custou muito para ele. O sacrifício de Cristo custou a sua própria vida, com escárnio, açoites, cruz, coroa de espinho, chicotadas, cuspidas, crucificado seminu. Custou algo para Jesus. E o evangelho de Jesus Cristo teve um custo para o próprio Deus, que é entregar o seu Filho para morrer em nosso lugar. E então eu quero abordar aqui com vocês, irmãos, que o evangelho de Cristo Jesus tem um preço. O evangelho de Cristo Jesus tem um custo. Vivei de modo digno do evangelho de Cristo. Não é, vem do jeito que você está e continue do jeito que você está. Não, o evangelho é, vem do jeito que você está e muda de vida. E se transforme pelo poder da palavra de Deus. E nasça de novo. E se arrependa. E se santifique. O evangelho tem um custo. Aí eu fico pensando, os pais da igreja que percorreram após Cristo, todos eles, praticamente todos, vamos dizer dos apóstolos, só João não morreu martirizado, morreu de velhice. Todos os outros
morreram morte pesada, de cruz, de açoites, traspassados pelo meio, receberam desse mundo punição pelo fato de assumirem uma fé em Jesus Cristo. Mas eles poderiam ter dito assim: não, o meu Jesus já morreu, eu não preciso morrer por ele. O meu Jesus já morreu por esse evangelho, eu não preciso morrer por ele. Eles poderiam ter deixado de lado isso, o custo do evangelho, mas eles decidiram morrer pela causa do evangelho de Jesus Cristo. Muitos cristãos hoje não entendem que o evangelho tem um custo para nós. O evangelho precisa ter um custo para a minha vida e para a sua vida. E o grande perigo é quando a hipergraça se manifesta na vida de alguém. O que é a hipergraça? O termo traduzido pela hipergraça, estava conversando isso ontem com o Vinícius, que as pessoas pensam, vem do termo superabundou, e a tradução lá no inglês, o superabundou, super, hiper. O que é a hipergraça? Nada do que eu fizer, absolutamente nada que eu fizer, e nenhum pecado que eu cometer, e nenhum problema que eu tiver, vai ser capaz de me separar do amor de Deus. Aí as pessoas vivem assim: eu vou fazer o que eu quero mesmo, eu vou viver a minha vida mesmo, eu vou fazer o que o meu coração pede mesmo. Paulo vai descrever que esse tipo de pessoa está dentro da igreja, que o Deus deles é o ventre, eles só fazem aquilo que eles querem, e os seus desejos mandam. E essa hipergraça está na vida de muitas pessoas, que não tem custo. Muitas pessoas pensam que em todos os aspectos a graça será suficiente para trazer elas novamente a Deus. E quando a gente não entende o evangelho de Jesus Cristo, que existe um custo para Jesus, existe um custo para os apóstolos, existe um custo para os pais na fé, que morreram e receberam açoites, cruz, pedradas, sofrimento. A gente vive uma vida de boa, porque hoje, na verdade, o que interessa é a graça de Deus, que me perdoa diante daquilo que eu faço, e eu não quero saber de mais nada. Isso é perigoso, irmãos, porque o texto está dizendo que o evangelho é bem claro. Precisamos viver de modo digno do evangelho de Cristo, e o menor padrão do evangelho de Cristo é viver como ele morreu, é viver como ele viveu e morrer como ele morreu. Eu quero trazer isso ao seu coração nessa noite, porque o evangelho não é fácil. Eu não estou aqui pregando um evangelho barato para você. Eu não estou aqui pregando que você vai ter 1000 maravilhas e 1000 bênçãos, não. Eu estou aqui pregando que se você entregar a sua vida para Jesus, você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Você vai ter que renunciar a muitas coisas. E a palavra de Deus fala que até, às vezes, famílias, e às vezes até amigos, e às vezes até vai custar algo a você. Mas uma coisa é certa: se Jesus está te chamando, Ele vai te honrar, Ele vai te capacitar a vencer. Vai ter um custo, mas Ele estará com você todos os dias. Você vai abrir mão de muitas coisas, mas Ele será com você todos os dias. Não viva nesse evangelho barato da hipergraça, onde a graça aceita todas as coisas. Eu faço o que eu quero da minha vida e vivo da forma que eu quero. No final eu me acerto com Deus. Mentira. Eu vi um vídeo do Paulo Júnior essa semana, Teologia Eficiente, postou lá. O cara diz: eu sou um salvo em Cristo Jesus, eu sou um eleito em Cristo Jesus, mas ele vive como um não eleito. Ele não é eleito, ele não é salvo, ele não foi alcançado, porque ele vive como alguém que não é. E quem foi alcançado vive como tal, se santifica, vive na congregação. O prazer dele é ajudar o próximo, é abençoar as pessoas, é estar na congregação local. Se você é salvo em Cristo Jesus, o seu prazer precisa ser Jesus, o seu prazer precisa ser Cristo.
Segundo ponto, por que o Evangelho tem um padrão? Para que pessoas sejam alcançadas pelo seu testemunho de fé. Um escritor vai dizer que os cristãos é o quinto evangelho. Tem Mateus, Marcos, Lucas e João. A sua vida é o quinto evangelho que o mundo lê. E as pessoas estão olhando o seu procedimento. E o texto está dizendo: viva de modo digno do evangelho de Cristo. E por isso, por essa causa, precisamos ter coerência na nossa vida. Não podemos ser crentes aqui e lá fora viver de qualquer jeito. Não podemos no domingo estar com a auréola sobre a nossa cabeça dizendo: eu sou um cristão, eu sou um servo de Deus, e dentro de casa ser um demônio com a sua esposa, e no trabalho ser um carrasco com os funcionários, e no meio de conversa imoral você conversar como um mundano. Não podemos, porque a nossa vida precisa ter coerência com a fé que nós abraçamos. As pessoas estão de olho. Precisamos andar de modo digno para ganharmos pessoas com o nosso testemunho. Lembra Pedro? Quando ele estava acompanhando Jesus e uma criada veio e perguntou para ele: você é um deles. Por que você está perguntando se eu sou um deles? Porque você fala como eles. Quer dizer que a forma de Pedro falar denunciava que ele era íntimo de Jesus. E a forma que você fala denuncia que você é um servo de Deus? A forma que você resolve as situações denuncia que você é um servo de Deus? A forma que você age com as pessoas, e não só age, mas reage às pessoas, mostra para as pessoas que você é um servo de Deus? Eu não sei se você já teve essa graça de alguém perguntar para você assim: você é um cristão? Sem você ao menos falar de Jesus para elas. Ah, por que você está perguntando se eu sou um cristão? Porque você fala como um cristão, você age como um cristão. Isso é viver de modo digno do Evangelho. Pessoas estão nos observando, pessoas estão nos olhando, pessoas estão lá fora observando o nosso comportamento, e eles estão esperando só um tropeção. Às vezes lá no trabalho alguém te faz raiva até você perder a bênção. Aí você perde a bênção, eles vão falar assim: ah lá o crente. Talvez Satanás envia lá um enviado do cão lá para te atormentar. Na hora que você perde a bênção, você fala assim: mas você não é crente? Mas nós precisamos viver de modo digno do Evangelho de Cristo, ter coerência com a fé que nós abraçamos. Outro ponto: precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. O menor padrão é Cristo, como eu disse. A palavra de Deus precisa produzir vida em nós. Você precisa ser um cristão dentro e fora da igreja. A fé que abraçamos precisa moldar o seu caráter. Irmãos, por favor, eu preciso falar isso aqui. Mas se você é um cristão e está devendo às pessoas, tem algo errado com o seu evangelho. Com todo carinho que eu estou falando, irmãos. Se você é um cristão e está roubando hora do seu patrão, tem algo errado com o seu evangelho. Se você é um cristão e está agarrado com as coisas dessa vida, tem algo errado com o seu evangelho. Se você é um cristão e está com a vida toda desestruturada, que não condiz com o evangelho de Cristo Jesus, tem algo errado. Você é um bom esposo, você é um bom pai, você é um bom patrão, você é um bom funcionário, você é um bom amigo, você é um bom líder, você é um bom filho. Irmãos, nós precisamos entender que o evangelho no qual nós falamos que somos, ele tem um padrão a ser vivido, estabelecido pelo próprio Deus. Andem
vivem, igreja, de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Custou algo e vai nos custar algo. Foi pesado para Jesus, vai ser pesado para você, vai ter que exigir de você muitas coisas, sim. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Nem a morte, nem a vida, aleluia, nem a altura, nem a profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh, meu amado, vai te custar talvez a própria vida, vai te custar amizade, vai te custar muitas coisas, mas o próprio Deus estará com você. Aleluia. Tem um modo de se viver. O nosso padrão precisa ser Cristo. O Evangelho é de Cristo. Então você precisa viver nos moldes dele. Qual é o molde de Jesus? Amar como ele amou, ajudar como ele ajudou, se entregar como ele se entregou, viver como ele viveu, abraçar como ele abraçou. O padrão é Cristo, o padrão é Jesus. Olhe para ele e você será iluminado. Aleluia. Em Mateus 16, 24 vai dizer: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Na tradução Nova Linguagem de hoje, eu amo ela. Ela diz assim: se alguém quiser ser o meu discípulo, tome a sua cruz, morra como eu morri e me siga. Ele está dizendo assim, ó, o padrão de Cristo é morte. Então todos aqueles que entregaram sua vida para Jesus, eles estão caminhando para uma vida terrena de morte, mas que vai ganhar a vida eterna. Porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta nós conquistarmos tudo aqui na terra e não conquistarmos nada com Deus? Certifique-se hoje se o seu coração está em Deus, está em Jesus Cristo. Vamos lá. O Evangelho tem um padrão, e o menor padrão do Evangelho é Cristo. Nós temos Ele. Se você olhar para o pastor, irmão, você vai errar tanto. Você vai olhar coisas na minha vida e falar assim: mas, meu Deus. Você olhar para o irmão, vai errar tanto. Se a sua fé está apoiada em homens, eu tenho certeza que você não dura muito tempo. Mas se a sua fé está apoiada em Cristo, Ele é o seu padrão, Ele é poderoso, meu irmão, para tomar você pelas mãos e sustentar dia após dia. Somos transformados de glória em glória pelo poder que há no nome de Jesus. O padrão é Jesus Cristo. Pergunta para o irmão que está do seu lado: o seu padrão é Jesus Cristo? Agora, ele vai expor algo interessante. Viver de modo digno implica ter um padrão de renúncia. E ele vai colocar para os irmãos dessa igreja que quando eles forem viver de modo digno, eles precisam abordar alguns pontos. Qual é o ponto? Estar firmes em um só espírito. Como então que a gente recebe os conselhos de Paulo para viver de modo digno do Evangelho de Cristo? Número 1, estar firme em um só espírito. O que é isso, pastor? Para viver de modo digno do Evangelho, você precisa caminhar em um só espírito. Aquela igreja havia divisões. Aquela igreja, alguns irmãos achavam que era melhor do que o outro. Aquela igreja estava tendo problema assim: eu prefiro o outro, eu prefiro o ciclano. Essa igreja, ela vivia alguns problemas pessoais dentro da própria igreja. E Paulo vai tratar esses problemas da seguinte forma: em um só espírito. Pensa, uma igreja que caminha em um só espírito, ela tem facilidade para combater as heresias. Uma igreja que vive em um só espírito, ela tem facilidade de combater os falsos mestres.
Uma igreja que vive em um só espírito, ela tem a capacidade e a força de combater a divisão dentro da igreja. Ela tem a facilidade de combater as falsas doutrinas. Irmãos, se nós vivemos em um só espírito, unidade de fé, andando em temor, obedecendo a palavra, caminhando no mesmo propósito. Hoje foi engraçado, a escola bíblica dominical, nós falamos de tricotomia e dicotomia. Se você não sabe o que é isso, passa a vir para você aprender. Tricotomia é: o homem é dividido em 3 partes: corpo, alma e espírito. E dicotomia é o corpo, e a gente entende que alma e espírito são os mesmos. Eu, pastor, tenho uma visão e alguns irmãos têm outra visão. Isso aí não nos difere, né? Quando Paulo vai orar na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23: e o Deus de paz vos santifique em tudo. E a discussão hoje na escola dominical pegou fogo, né, Mauri? Mauri incendiou a escola dominical hoje. Mas é interessante porque isso aqui, ele pensar que o homem é tricotômico, ou seja, 3 partes, e eu, pastor Marcel, pensar que ele é dicotômico, 2 partes, não nos separa. São divergências de pensamento. Isso aqui não é uma heresia. Heresia é quando nós deturpamos o evangelho de Jesus Cristo. Aqui são formas diferentes de pensar, igual o arrebatamento. Tem gente que crê que a igreja vai ser arrebatada no pré-tribulacionismo, ou seja, antes da tribulação. Outras pensam que a igreja vai passar na tribulação e vai ser arrebatada. Diferentes formas de pensar. E quando Paulo está dizendo em um só espírito aqui, ele não está falando para vocês terem o mesmo pensamento, não. Mas o espírito que nos foi dado, nós temos alinhamento uns com os outros. O que é isso? É ter divergência até na vida, até de pensamento, mas continuar caminhando no mesmo propósito. É continuar caminhando e glorificando o nome do Senhor. É continuar no mesmo alvo, propagando o evangelho de Cristo. E Paulo vai dizer: em um só espírito, andem de modo digno do evangelho. Aí ele vai dizer: lutando juntos pela fé evangélica. Irmãos, o termo que é usado aqui, se você ler, estáis firmes, é um termo no grego usado para o soldado que está pronto para a batalha. Estáis firmes, ou seja, estáis prontos, estáis preparados. Ele está dizendo: estáis firmes, lutando pela fé evangélica. O que isso quer dizer? Se você olhar, todas as igrejas teve problemas. Qual era o problema da igreja da Galácia? Pessoas dentro da igreja pervertendo o evangelho de Jesus Cristo, falando que a salvação era possível pela lei. Paulo vai escrever a carta para repreender aqueles irmãos que existiam dentro daquela igreja. Qual o problema da igreja de Corinto? O pecado, a divisão, a imoralidade dentro da igreja. Qual o problema da igreja dos Colossenses? Né? Tinha muito misticismo, legalismo e falsos ensinos dentro da igreja. Todas as igrejas tinham problemas. É interessante isso. Todas as igrejas tinham divergências. E nenhuma igreja na Bíblia você pode falar assim: essa aqui era perfeita, porque ela é composta de pessoas. Pessoas são errôneas, pessoas erram, pessoas vacilam, pessoas não vão falhar, pessoas não vão chegar ao propósito original. Isso é só no céu. Mas da mesma forma, Paulo vai escrever: lutem pela fé evangélica. O que isso quer dizer? Se o pastor da igreja, se o apóstolo não tiver pessoas dentro da igreja lutando pela igreja de Deus, pela fé, por Jesus Cristo, a igreja vai cair. A igreja não aguenta. Hoje a gente é bombardeado pelos falsos ensinos. Hoje, se você abre a internet, você vai ver uma série de ensinos que não condizem com as escrituras. Hoje você vai
olhar a internet, o YouTube, pessoas famosas pregando um evangelho barato. E se nós não lutarmos por esse evangelho, não formos unidos de alma, não estivermos juntos, Paulo está escrevendo assim: eu quero que vocês lutem juntos pelo cristianismo. Eu quero que vocês lutem, igreja de Deus, juntos pela fé que vocês dizem ter. Paulo está dizendo assim: eu quero que vocês se posicionem como soldados do exército de Cristo para combater o que a igreja vai sofrer. Eu vou te dizer, irmãos, somente sendo igreja que você vai suportar a tribulação que está por vir. Somente sendo igreja que você vai permanecer firme diante dos ataques, as falsas doutrinas, e não só doutrina, mas as coisas do mundo implantadas na mente das crianças, dentro de escola. Os padrões morais são deixados de lado, querem deturpar os padrões de Deus. Não precisa banheiro mais, masculino e feminino, cada um entra no que quer. Se nós não formos igreja e lutarmos juntos, nós não conseguiremos. Sozinhos nós não vamos conseguir. Você liga a televisão, eu estava falando com a Natália ontem, está difícil de assistir um filme sequer, porque todos os filmes hoje, perto de uma criança, são terríveis. Propaganda, você liga lá, todas as propagandas têm algo promíscuo, tem algo errado, incitando algo que não provém de Deus. E nós cristãos precisamos acordar e lutar juntos. Isso eu falo com temor, igreja de Deus. Isso eu falo, irmãos, que nós precisamos lutar. Não brinque de ser cristão, não brinque de vir à igreja aos domingos, não brinque de falar que é crente, não é no dia a dia. Lute pela fé evangélica. Lute pela fé que um dia te alcançou. Assuma a sua postura. Professores que aqui estão dentro da escola, assume a sua postura. Eu sei que não pode, mas todos precisam ver Cristo em você naquele lugar. Aleluia. Patrões, empresários, os seus funcionários precisam saber que você é um homem de Deus. As pessoas lá na sua rua precisam ver que você é um servo de Deus, meu irmão, que anda com Deus, que teme a Deus, que obedece a Deus, que luta pela fé de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós não estamos vivendo nada ainda do que está por vir, irmãos. Nós estamos vivendo somente algumas coisinhas. Mas será que nós estamos preparados para as tribulações? E Paulo está dizendo: é somente sendo igreja, é somente estar junto, é somente alicerçado na palavra, é somente vivendo o evangelho. Viva de modo digno do evangelho de Cristo Jesus. Lutem juntos. Satanás sabe, irmãos, que se ele nos dividir, o reino não ganha. O reino dividido contra si mesmo não prospera. Se ele dividir a igreja não fica. A igreja não permanece. A igreja não ganha aquilo que é para ganhar. E Paulo vai dizer: olha só, olha o recado de Deus para nós essa noite, irmãos. Olha o verso 28. E em nada estáis intimidados pelos adversários. Paulo está dizendo assim: não se intimide diante dos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, para vós outros da salvação. Isso é da parte de Deus. Olha o 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Está dizendo que a graça do cristão, irmãos, não é só crer no evangelho, mas padecer pelo evangelho.
Aí eu pergunto aqui nessa noite: quantos creem no Evangelho de Jesus Cristo? Aqueles que creem no Evangelho de Jesus Cristo, também foi dada a graça, não só crer, mas padecer. O que é? Morrer pelo Evangelho. O amém diminuiu, né? Porque nós cremos, mas foi dada a graça de não somente crer, mas morrer por Ele. Aí ele diz no verso 30, encerrando: pois tende o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Paulo está dizendo assim, ó: as lutas que vocês, igreja, vão enfrentar daqui uns dias, são lutas que, se vocês não viverem de modo digno do Evangelho, vocês não vão suportar. Vocês precisam estar juntos como igreja. Vocês precisam orar juntos. Vocês precisam partir o pão juntos. Vocês precisam tomar a Santa Ceia juntos. Vocês precisam vir para a escola dominical juntos. Vocês precisam alicerçar a sua fé juntos. Vocês precisam ser crentes juntos. Marido e esposa, um recado para vocês: sejam crentes juntos. Eduque os seus filhos juntos. Mostre o caminho e andem num caminho juntos com os seus filhos. Porque o Evangelho, ele tem um padrão. E o que Jesus espera de nós é que andemos nesse padrão. E o menor padrão é Cristo, o nosso Senhor. Fique de pé no seu lugar. Digno do Evangelho de Cristo Jesus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, a tua palavra foi ministrada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. A minha oração, Deus, nessa noite é que possamos, ó Deus, ouvir a voz do Senhor e não endurecer o nosso coração. A minha oração é pelos meus irmãos aqui que ouviram essa mensagem: vivei de modo digno do Evangelho de Cristo. Não queremos baratear o Evangelho. Não queremos deturpar a mensagem do Evangelho. Não queremos transmitir um Evangelho falso para as pessoas. Queremos lutar pela causa do Evangelho de Jesus Cristo. Tem misericórdia, Senhor, das igrejas que já se venderam por dinheiro, que estão atrás de bênçãos, enriquecer, mas não pregam o genuíno Evangelho do Senhor Jesus. Oh Deus, tem misericórdia da tua igreja, que possamos entrar no padrão do céu, falar como um cristão, andar como um cristão, agir e reagir como um cristão, ter atitudes como um de cristão, como aqueles que foram alcançados, redimidos, nasceram de novo, servos autênticos do Senhor. Aleluia. A minha oração é que o Senhor visite cada coração, trazendo temor, trazendo a unção do Senhor. Aleluia. Traz a tua presença em cada coração, porque a tua presença, ela nos constrange, a tua presença, ela mexe dentro de nós. Aleluia.
pois eu sei, meu Pai, que o Senhor exige de nós um padrão, que possamos como igreja viver de modo que te glorifica, que te agrada, que exalta o teu nome. Nos ajuda como pastores, igreja, nos ajude como servos do Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. É essa oração que faço a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês e com todo o povo que aguarda ansiosamente a vinda de Jesus. E a igreja diz: Deus abençoe, aplauda o Senhor. Cumprimenta os 10 irmãos aí em volta da ceia.